Sejam bem-vindos ao canal Direito com Elas. Eu sou a professora Fernanda Macedo e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as atribuições de um síndico no condomínio. Você sabe quais são as responsabilidades do síndico do seu condomínio? O síndico é o representante legal do condomínio e inclusive o representa juridicamente. Ele exerce a gestão do condomínio e vai ser auxiliado por subsíndicos e conselheiros de acordo com o que prevê a gestão do seu condomínio com relação a esse tipo de gestão, tá? Cada condomínio acaba tendo lá um conselheiro, 2 conselheiros, 3 conselheiros, vai depender do que está escrito no seu regimento interno e na convenção do seu condomínio. O artigo 1348 do Código Civil, ele estabelece algumas das principais atribuições do síndico. Entre elas, convocar a Assembleia de Condôminos, ele deve representar o condomínio ativo e passivamente, isso tanto diante de questões que envolvam o Poder Judiciário, como praticar atos também que envolvam decisões relevantes com relação ao que o síndico pretende fazer dentro de um condomínio. Caso tenha algum processo judicial, ele deve informar isso aos condôminos, porque envolvendo questões patrimoniais em especial, o risco é da coletividade, não é só dele especificamente, Ele deve diligenciar para conservação e guarda das partes comuns, e zelar também pelas prestações de serviço que ali são feitas. Uma coisa importante é a elaboração anual de receitas e despesas, a chamada previsão orçamentária, que fica sob a responsabilidade do síndico. Ele pode, se contratar uma administradora, pedir auxílio à administradora que faça essa previsão orçamentária, mas a responsabilidade é dele, então é importante que ele cobre a sua administradora disso. Ele deve cobrar condôminos em atraso. O prazo hoje para você executar cotas condominiais em atraso previsto pela jurisprudência majoritária do STJ é de 5 anos, então o síndico não pode deixar de entrar com ações judiciais caso os débitos alcancem esse prazo de 5 anos. Ele deve também aplicar multas e fiscalizar se quem mora no condomínio está cumprindo as regras do regimento interno e da convenção. Cada condomínio acaba possuindo uma maneira, um modus operandi de aplicação de multa. Às vezes tem uns que a convenção escreve que são 2 advertências até que se dê uma multa. O valor da multa também varia de condomínio para condomínio, mas quem deve fazer a gestão disso é o síndico. Ele pode transferir parte dos seus poderes de representação, inclusive as funções administrativas, para uma administradora. Caso a convenção não preveja que a administradora tem que ser eleita, ele pode fazer isso sem aprovação em assembleia. Porém, eu acho que a transparência que se coloca aí para uma gestão, é importante que a gente tenha a figura do síndico aí expondo a assembleia quais são as candidatas a fazer a gestão do condomínio. Importante que se guarde a pasta de prestação de contas, pelo menos pelos últimos 5 anos, lembrando que se você tem documentos originais nessa pasta, essa guarda tem que ser feita num lugar que a conserve e, se é possível, levar isso escaneado, guardar digitalmente para que não se perca as informações lá contidas. Deve administrar os empregados do condomínio, lembrando que a gente tem que estar investido da ideia de que eu não sou dono do condomínio e que qualquer ato meu de gestão, inclusive com relação aos funcionários, que repercutir por uma atitude minha como síndico e gerar prejuízo ao condomínio, pode recair sobre o síndico essa responsabilidade. Uma coisa importantíssima é a realização de seguro anual do prédio. O Código Civil estabelece que a construção deve ser segurada, em caso de destruição parcial ou total. Ele deve, isso é uma coisa assim que a gente está vendo na política internacional, na política nacional, uma disputa quando um síndico sai da sindicância e fala que não vai passar nenhuma informação para os demais. Isso é um absurdo, tá? A gente precisa que se tenha aí essa transferência, porque a documentação é do condomínio e não do síndico, e aí que a gente percebe que ao eleger alguém, a gente tem que tomar um cuidado enorme para que essa pessoa seja uma pessoa aberta ao diálogo, uma pessoa que tenha jogo de cintura, para intermediar os inúmeros conflitos que a gente tem no condomínio,
né? É uma coisa importantíssima da gente perceber que um síndico, ele não gere só contas, ele gere pessoas e famílias. Então, essa ideia de ser parcimonioso, de ser cooperativo, de ouvir mais do que tentar impor as suas decisões é algo extremamente importante, né? Então, quem for se candidatar a síndico ou quem for eleger um síndico para o condomínio deve ter em mente que essa gestão normalmente dura um prazo de 2 anos, se a sua convenção não falar um pouco de um prazo diferente, né? Mas minimamente 2 anos é aquela pessoa que vai gerir o dinheiro de todos os que estão lá. Então há que se ter uma responsabilidade muito grande, não só em ser síndico, mas também em eleger uma representatividade para o teu patrimônio, que isso pode levar até uma desvalorização, caso o síndico não exerça a sua função da maneira adequada, para o próprio patrimônio que lhe pertence, né? Então, a figura do síndico profissional surge nesse contexto, porque as atribuições do síndico são muitas e são atribuições que tomam tempo, né? Dependendo do número de unidades que tem um condomínio, você está gerenciando quase o patrimônio de uma empresa, né? Então, é importante que se tenha em mente também, se quer se candidatar a ser síndico, o tamanho dessa responsabilidade, né? Por isso que toda vez que a gente fala, olha, eleição de síndico, o que é ser síndico? Todo mundo se enfia embaixo da cadeira, né? Porque a gente sabe que tem aí uma atribuição bem grandiosa, né? E outra coisa que a gente está falando aqui das atribuições, mas como o síndico tem que prestar contas, é direito de todo condômino pedir que as contas sejam visitadas, né, sejam analisadas, porque o síndico ele tem o dever de prestar as contas, né, uma vez por ano pelo menos isso tem que ser feito. Mesmo durante o prazo da pandemia, a legislação que ampliou o tempo para que o síndico permanecesse no cargo sem eleição, que foi 30 de outubro de 2020, não alterou a questão de ter sim que se prestar contas. E prestar contas não é só colocar uma tabela lá de receitas e despesas no boleto que vai mensalmente. É entregar a documentação a quem quer que seja para que ele veja aquilo que está sendo lá, para onde está sendo colocado o dinheiro que eu invisto no meu condomínio. Então, você, condômino, também é muito responsável por uma boa sindicância. Porque se você abandona a gestão do seu condomínio na mão do síndico e o síndico não tem um compromisso, você também será prejudicado. Por isso que você, síndico, deve ser um síndico participativo, que ouve, que seja transparente, que permita que as pessoas opinem, porque todo mundo mora nesse mesmo local e a intenção é que o patrimônio seja bem preservado, tá bom? Essa é a minha dica de hoje aqui para os futuros síndicos e para os condôminos que querem ser atuantes no seu condomínio, com relação a cobrar uma postura propositiva aí do seu síndico. Qualquer dúvida, estou à disposição, pode perguntar aí nas caixas de perguntas, tá bom? E até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!